Nós convidamos a professora Marina Faraco, muito obrigado por senhora ter aceito o nosso convite, o professor Carlos Gonçalves Júnior, que já esteve conosco num outro programa, num outro encontro, e o professor Cláudio Finkelstein, que é o nosso candidato remoto. Muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. E eu começaria com a professora Marina nesse nosso debate, conversa, diálogo sobre essa questão. O direito internacional, frente a essa nova ordem mundial, ele está em crise? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante com colegas queridos. E sim, sem dúvida, acho que o direito internacional sempre esteve em crise, na verdade, né? E especialmente nesse momento, nessa nova conjuntura, nessa nova ordem mundial. E aí, se a gente for pensar de 1945 para frente, com a Constituição da ONU e o estabelecimento de vários princípios, como o princípio da igualdade soberana, o princípio da não intervenção, né? A proibição de intervenção de estados em assuntos estatais internos. E apesar de tudo isso, desde então, nós estamos aí assistindo uma série de invasões militares, não só por parte dos Estados Unidos, mas especialmente por parte dos Estados Unidos, que desde 1945 é o país com maior número de agressões militares a outros estados, né, violando, portanto, esses princípios. E por que a crise, então, nessa conjuntura? Porque o direito internacional estabelecido a partir da criação da ONU prevê exatamente a impossibilidade dessas agressões acontecerem. Então, há uma crise em vários aspectos, e nesse, inclusive, né, diante da impossibilidade de intervenção, e ela está acontecendo sem uma resposta. Essa é a grande crise que a gente vê nesse momento. Não há uma resposta efetiva do direito internacional a um ato que é deliberadamente contrário ao direito internacional, que é a intervenção em um Estado soberano. Professor Carlos Gonçalves Júnior, a mesma questão. O senhor considera que nós estamos passando agora por um problema que nós não somos operadores de direito, nós acompanhamos a discussão, a senhora e os senhores é que são os especialistas. Mas é possível dizer que, frente às questões que estão ocorrendo agora no mundo, o direito internacional vive uma crise? Primeiramente, muito obrigado por mais essa oportunidade, Vila. É um prazer imenso estar aqui com a professora Marina, que é uma amiga querida, quem admiro muito, o professor Cláudio também. Vila, eu diria um pouco diferente do que a professora Marina disse, sem discordar. Eu não diria que o direito internacional vive uma crise. Eu diria que o direito internacional não superou a crise inicial de se colocar como direito. O nosso conceito tradicional de direito é a imposição de conduta garantida pelo Estado. O Estado como força exclusiva de coercitividade para garantir as expectativas trazidas pelas normas e o Estado como fonte única do direito. A partir do momento que nós colocamos os Estados em convívio internacional, sem a eleição efetiva de uma autoridade supraestatal que possa efetivamente garantir institucionalmente a coercitividade dos tratados firmados, nós temos um conceito de direito internacional ainda em construção. Isso não significa dizer que nós devemos abandonar a ideia de um direito internacional. Nós temos que reconhecer que o direito internacional existe, mas a sua efetividade ainda depende de uma maciça evolução. E essa maciça evolução tem sido um impedimento que se coloca especialmente sobre as grandes potências, né? Os Estados Unidos, por exemplo, nunca reconheceram a jurisdição dos tribunais internacionais sobre direitos humanos ou sobre qualquer outra questão. Eles não admitem, né? Ou seja, ainda estão arraigados num conceito de soberania do século passado, do começo do século passado. Então, enquanto a sociedade global, né, não evoluir para um conceito de soberania que não seja um conceito de soberania absoluto, de que cada governante pode fazer o que bem entende na sua ordem interna ou possa tomar as decisões que quiser com relação à ordem externa, sem admitir a institucionalidade de diálogo internacional, nós continuaremos vivendo essas crises pontuais do direito internacional.